é uma alegria poder trazer para vocês um pouquinho mais sobre a pessoa da Virgem Maria. Porém, hoje eu vou trazer uma coisa um pouquinho diferente. Traz água para mim, Marcos, por favor. Vou trazer uma coisa um pouquinho diferente do que vocês estão habituados a ouvir nos retiros. Isso não é preciso ser feliz, né? Que a maioria talvez tenha feito. Acho que a maioria aqui tenha... Já fez, ninguém fez consagra-te, né? Que está aqui, só os meninos. Alguns já fizeram consagra-te. Então, vocês já possivelmente vão ter ouvido falar, mas não vou aprofundar muito então por causa disso, inclusive. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a consagração, a verdadeira consagração à Virgem Maria, o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria e a consagração à Virgem Maria, que é chamada de escravidão. Quem já ouviu falar, levanta a mão. Quem não ouviu falar até hoje, levanta a mão. A maioria já ouviu falar. Quem já ouviu falar, conhece bem? Ou mais ou menos, está conhecendo. Então, é uma alegria poder trazer para vocês essa notícia, né? Isso que eu vou apresentar, porque creio eu que seja, pelo menos para mim, né, que tenho dado alguns passos na vida até hoje, talvez sejam por causa da consagração à Virgem Maria. Eu acho que é o meio que a gente tem de alcançar a santidade, é um dos meios. Então, quando colocaram para falar um pouco sobre a devoção, sobre o tratado, sobre a consagração, pediram para a gente falar por causa disso, né? Porque é um dos meios que a gente tem, é um dos meios mais eficazes, talvez, que a gente tem de alcançar a santidade. Certo? Quem conhece um pouco vai entender. Então, primeiro falando assim, que é uma alegria estar aqui. Talvez eu nem passe para vocês uma grande formação, mas um testemunho assim, de amor, de paixão, de como é bom ter alguém em quem a gente pode confiar e ser todo de alguém, como a gente se consagra à Virgem Maria. Então, eu vou falar um pouco sobre a minha vida, não no sentido muito testemunhos, que aconteceu comigo, não. Mas o que eu gosto de estudar, o que eu gosto de viver, né? Então é muito bom estar falando para você sobre esse tema. Então, este aqui, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Maria, é o livro que nós vamos apresentar para você. Na verdade, não é o livro, são dois livros, né? São Luís Maria Grimond de Montfort foi quem escreveu esse livro. A devoção existia antes dele, mas ele pegou e colocou no papel, né? Não se sabe nem quem foi o santo que fez, que inventou. Imagino que seja santo, né? Porque alguém para criar uma devoção dessa só pode ser santo. Então aqui está a obra toda. Para facilitar, eu vou falar o resumo da obra. Esse aqui escrito antes, O Segredo de Maria, também de São Luís de Montfort. Anota aí para vocês lerem depois. Porque esse livro aqui, você lê ele em 1 hora de prazo. Muito pequenininho, ele é, na verdade, chamado opúsculo. Opúsculo é um livro pequeno, né? Um resuminho. Ele é um resumo deste, entendeu? E esse aqui, O Segredo de Maria, ele foi escrito por São Luís para uma das irmãs lá da congregação que ele fundou, explicando para ela o que era a devoção, né? A devoção da consagração, né? Escravidão à Virgem Maria. E como ele não tinha esse aqui ainda, né? O tratado, ele escreveu esse. Então foi o primeiro em relação a... E ele é bem simples de ler, as palavras são muito fáceis. Então eu indico que todo mundo que um dia queira se consagrar à Virgem Maria, primeiro leia esse, porque é bem mais fácil de compreender. Tá bom? O Segredo de Maria, também de São Luís. Super acessível, em qualquer livraria você encontra, qualquer lugar você compra, né? E não é alguém que está escrevendo sobre, é o próprio São Luís que está escrevendo sobre a consagração.
Porque hoje em dia existem muitos autores que vão aprofundando, né? E vão fazendo estudos em relação ao tratado e vão só aprofundando. Aí a gente fica no princípio, quando você for aprender, na raiz, né? Que é aqui, o próprio santo escrevendo sobre isso. Quando terminar, lê esse, que é a própria obra-prima de São Luís. Esse livro foi escrito, deixa eu ver, tenho exatamente as datas aqui. O livro foi escrito pouco antes da morte dele. Ele morreu em 1716. Esse aqui é o Tratado da Verdadeira Devoção. Aqui ele detalha tudo, conta em detalhes, tudo. Inclusive como é que se prepara para se consagrar a Nossa Senhora. E esse livro ficou sumido, né? E São Luís era um profeta, inclusive ele previu, né? Ele profetizou isso, que o livro ficaria sumido por muito tempo, porque teve uma guerra na França. São Luís era francês, né? E teve uma guerra e esconderam os livros dele, né? Todos os escritos dele, esconderam num porão subterrâneo lá, onde era o convento, né, dele. Aí puseram fogo em tudo e depois de mais de um século, mais de 130 anos, os irmãos da congregação foram mexer nesse lugar e encontraram um tratado. Então ele ficou perdido e São Luís sabia, né? Tem um livrinho que fala sobre a vida de São Luís, ele profetizou que aconteceria isso. Esse livro ele seria escondido e que anos depois ele ressurgiria. Então, em 1842, ele foi encontrado. Isso. Ficou perdido de 1712 até 1842. 130 anos perdido. E depois foi lido pelos irmãos que já continuavam vivendo, né, e pregando a verdadeira devoção, mas sem a obra-prima de São Luís. Então é muito interessante a história e tem várias histórias relacionadas a esse santo que também, se puderem ler, tem um livro básico, muito simples também, que se lê em uma hora, fininho, da editora Santuário, tem dele, chama A Vida de São Luís de Montfort, tá? Eu não trouxe ele, eu tenho também. Aí vocês vão encontrando todas as ramificações de livro. Estou pegando os mais simples, os básicos, para quem quer aprender, quem quer entender, quem quer depois se aprofundar. Mas não fica com preguiça não, viu, gente, de estudar. Sei que estudar às vezes é difícil, né? Dá uma preguiça, mexer no WhatsApp é melhor, Facebook é melhor. Mas despertem para a necessidade de estudar isso. Porque se a gente quer ser santo, a gente precisa se mexer, né? E se mexer e dar passos concretos para isso, andar né? E a gente não adianta fazer um retiro e simplesmente largar para lá e não mexer mais. Ah, legal aquele negócio. Quem sabe eu seja devota, escrava de Nossa Senhora, mas não aprofundei, não dei passos nenhum. Será que é isso que Deus quer de nós? Né? Então não tenha medo, tá bom? Pode ser? Combinado? Fica com preguiça não. E vai ler esses dois livros. Falei de 2 a princípio, né? Nem pedi o tratado ainda, só pedi o Segredo e a Vida de São Luís. São bem simplesinhos. Para vocês terminarem, vocês vão gostar tanto que vocês vão passar para o tratado. Combinado? Tá bom. Deixa eu pegar meu roteiro aqui, porque agora que eu vou entrar nele. Pois é, então, falando sobre São Luís, a comunidade hoje, São Luís de Montfort, é um dos nossos baluartes. O que é o baluarte? É um dos nossos modelos, nossas referências, né, de santos. Então, é alguém que a gente preza muito pela vida dele, tenta conhecer, tenta saber mais. Porque ele é uma das pessoas que sintetizou, que trouxe para nós a verdadeira devoção à Virgem Maria, e nós, membros da comunidade, somos todos escravos. Né? A palavra escravo, depois eu vou explicar um pouco melhor. A palavra é essa, né? Escravidão. Então, o que é ser escravo, consagrado, todo de Maria? O que é ser isso? Alguém sabe? Pode me ajudar?
Hã? Sabe não? Sabe, com certeza. Então, através dessa devoção, a gente aprende, Nossa Senhora é um modelo de santidade para nós, né? A gente vai aprendendo a ser todo de Deus, como Nossa Senhora foi toda de Deus, né? A gente vai aprendendo a se entregar a Deus, porque ela foi toda de Deus. Então, Nossa Senhora é para nós modelo de santidade. E ontem, o que a gente falou sobre santidade? O Du falou de uma coisa, depois o Valdo falou outra. Vamos relembrar? Cada um falou 3 coisas. Santidade. O que é ser santo? Ser, fazer a... O que mais? E... Nesses 3 aspectos, vocês acham que Nossa Senhora foi? Ela fez a vontade de Deus? Será? Com certeza. Ela viveu uma íntima amizade com Deus. Íntima amizade com Deus, para viver uma íntima amizade com Deus, a gente tem que tirar um aspecto fora. Qual que é? O pecado mortal. Nossa Senhora viveu o pecado, nem o pecado venial, né? Quem dirá o mortal. Então, o pecado mortal não estava presente nela. Então, a gente pode afirmar que ela viveu uma íntima amizade com Deus. E o terceiro? Nossa Senhora viveu a perfeita caridade. Nossa, a vida dela foi a perfeita caridade, né? Imagina a quantidade de renúncias e sofrimentos que essa mulher viveu para fazer a vontade de Deus, por amor à humanidade. Vocês conseguem pensar uma coisa dessa? Então, existe para nós modelo maior de santidade na igreja do que Nossa Senhora. Existem muitos santos, não é verdade? Existem muitos santos, mas a Virgem Maria é o modelo maior de intimidade, de vontade de Deus, de perfeita caridade que nós temos. Então, aí está a nossa fonte. A fonte da busca de santidade passa por Maria. Eu não vou falar aqui para pessoas que talvez eu vou ter que convencer alguém que talvez está cheio de ideias protestantes na cabeça, não. Estou dizendo para pessoas que eu considero que já fizeram uma primeira experiência com Deus e já aceitam Maria como sua mãe, né? Porque se eu for entrar em situações em que eu preciso convencer vocês disso, eu não vou gastar esse tempo nesse retiro para isso. Aí depois a gente conversa no particular, tá bom? Se vocês tiverem algumas questões relacionadas a isso. E o que o Valdo falou? Depois das etapas? Isso. Vamos pegar um pouquinho lá, então? O livro, o Evangelho de São Lucas. Capítulo 1. O texto é um pouquinho grande, mas a gente vai ler. Essa Bíblia aqui que ela não está muito boa para ler, porque a tradução é diferente de vocês. A maioria deve ter da Ave Maria, né? Lucas 1, 26. Vamos lá? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberá no teu seio e darás à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum?
O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai cobrir-te com a tua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que chamavam estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. E o anjo a deixou. Palavra da salvação. Nesse trecho da Bíblia, ontem a gente disse sobre as etapas da santidade, né? A senhora já nasceu santa. Porém, a gente percebe aí, nesse trecho, uma predileção de Deus por ela, e em que a gente percebe todos os aspectos dessa etapa. Primeira etapa é amor servil. Qual é o amor servil? Da fidelidade, do servo. Ela se auto-intitula ali naquele momento, eis aqui, porque ela seria fiel. Eu vou ser fiel. Se Deus quer assim, eu serei fiel. Então ali existe a serva de Deus. Depois o amor filial. O que é o amor filial? Da intimidade. O amor do filho, né? Amor filial, já conta aí. Do filho. Aí vamos lá no início. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Qual é o Senhor que escolheu a Virgem Maria para ser a mãe de Deus, a mãe, né, do filho dele? Deus Pai. Né? Ali ela é a querida, a escolhida de Deus Pai, a filha amada de Deus Pai. Certo? Então ali estamos vendo Maria, filha de Deus, querida de Deus, escolhida de Deus, né, da íntima de Deus. Imagina Nossa Senhora rezando, deve que era uma coisa muito legal, né? Nossa, mãe. E imagina ela falando com Deus Pai, que até então não tinha como rezar para o filho, né? Imagina ela falando com Deus Pai, que intimidade que deve que era. E a última etapa, a esponsal. Ali nós temos o amor esponsal. A Nossa Senhora era a esposa de quem? A esposa do Espírito Santo. Então, plenamente nela estão as 3 etapas, todas ao mesmo tempo, né? Numa passagem só a gente vê todas. A esposa do Espírito Santo, a esposa de Deus, aquela que aqui na terra já viveu como esposa. Esposa do próprio Filho, né? Porque Deus Pai, Filho e Espírito Santo não são o mesmo Deus, não? Então a esposa, a mãe, e ainda foi mãe ainda, né? Quando ela nos assume, ela assume a maternidade de Jesus, ela nos assume porque somos membros de Cristo. Então, somos parte de Cristo, então somos filhos também da Virgem Maria. Então, além de tudo, de toda a ligação essa de santidade, amor servil, filial, esponsal, ainda por nós existe o amor maternal, né? Quando a gente, que já não é direto a Deus, é para nós, o amor maternal de Maria. Então, quando a gente diz tudo isso, a gente percebe tanto as características de santidade, quanto as etapas, tudo isso da santidade da Virgem Maria, a gente percebe que não há, pode existir devoção no coração de vocês em outros santos, mas é perda de tempo, entre aspas, né? Perda de tempo não, porque os santos também são grandes modelos, mas tê-la como aquela que é a principal, né? Aquela a quem eu devo observar em todos os momentos, é fundamental para a nossa caminhada. É fundamental, porque em todas as atitudes, as poucas vezes que aparece o nome de Maria na Bíblia, assim, são atitudes extremamente santas, né? Então, honrá-la e reconhecer e procurar nela, viver como ela e ser como ela, é algo para a nossa caminhada, vida de santidade. Amém? E a gente diz sempre também que ela é o terror dos infernos. Já ouviram falar isso? Por quê? Porque o demônio não conseguiu
na vida dela, tocá-la. Né? Eu sempre gosto de dizer que quando tem uma coisa que é muito preciosa para mim, eu coloco dentro do coração de Maria. Nossa Senhora pega isso e põe dentro do seu imaculado coração. Entendeu? Toma isso e põe aí dentro. Porque o demônio não ousa aproximar-se da Virgem Maria. Porque ela é intocável por ele. Ele não conseguiu tocá-la. E isso desperta até uma ira, né? A gente vê em situações em que as pessoas têm muita dificuldade com a Virgem Maria, assim, pessoas que têm, sei lá, abertura ao demônio, né? Ou percebe-se algum tipo de manifestação demoníaca, que se pronuncia o nome de Maria, o demônio fica irado. Porque ela é o terror dos infernos. É aquela que, como pode uma criatura humana conseguir viver dessa forma? Sendo que nem os anjos conseguiam, né? Alcançar a graça diante de Deus que Maria alcançou. Nem um anjo, né, conseguiu isso. E a Virgem Maria, humana, como nós, conseguiu essa graça. Então, a gente sempre guarda tudo que a gente tem de mais precioso dentro do Imaculado Coração de Maria. Não se esqueçam disso, viu? De colocar o que é mais precioso seu dentro do coração dela. E muito mais do que isso, nós vamos falar agora sobre a própria devoção à Virgem Maria. Como que a gente pode fazer para viver como devoto da Virgem Maria? Eu não quero falar primeiro da escravidão, não. Vamos pensar assim, coisas normais que a gente faz. Vamos? Pode falar. Você ia falar? Vamos, gente? Não, ninguém sabe como que a gente pode viver como devoto à Virgem Maria. Sabe não, Silvio? Rezar o terço. Ótimo, Zé. O que mais? Só rezar o terço? Mais nada? Mas você já está entrando na consagração, né? Não, vamos falar por fora primeiro. Rezar o terço, o que mais? Nós vamos entrar na consagração ainda não, quero que vocês me falem. Como que as pessoas vivem aí? Falam assim, eu gosto muito de Nossa Senhora. Tem um altar em casa, né? De vez em quando vai lá e bate um papinho, né? Faz umas oraçõezinhas. O que mais? Respeito tanto a Virgem Maria como a sua mãe, né? O que mais? Humildade. O terço dos homens. É uma devoção, né? Legal. O que mais? Tem muita coisa, gente. As pessoas são devotas. No Brasil tem muita gente devota de Nossa Senhora. Aí. Vai Aparecida do Norte. O que mais? Coroação em maio. Ó, legal. O que mais? Peregrinações. O que mais? Escapulário. Tá saindo, ó, lá vai. Tem mais, né, não? Medalha milagrosa, tem muitas coisas. Tem, né, as aparições aceitas pela igreja, né? Em que as pessoas estudam, se aprofundam, gostam de ir nos lugares. Usar as blusinhas de Nossa Senhora também. Ter um coração que tem uma estima por ela. Sabe aquela pessoa assim, eu gosto tanto de Nossa Senhora. Eu gosto tanto, não é? É uma boa forma de devoção. Mas todas essas devoções são acolhidas pelo coração de Nossa Senhora com muito carinho. Todas essas formas de devoção. Mas a gente sempre diz que existe uma verdadeira devoção. Claro que existem outras verdadeiras devoções, né? Mas aqui existe uma verdadeira devoção que é uma prática além. Porque essas práticas que a gente diz, tantas vezes elas se tornam somente exteriores. Não é verdade? Quando sai da minha boca algo, quando eu uso um símbolo, né? Quando eu faço uma atitude, quando eu faço algo. E a verdadeira devoção é uma prática que parte também, tem as práticas exteriores, como por exemplo, já viram que a gente usa isso aqui, ó? Uma cadeiazinha, né? Chamada de cadeiazinha, porque eu vou me lembrar sempre, com isso aqui, que eu sou escravo. Uma corrente, ó. Cada um usa de um jeito. Tem gente aqui, tem escravo aqui, deixa eu ver.
Quem tá? Levanta a mão, Duda. Olha lá, cadê a sua? Olha lá, tem a cadeiazinha no braço da Duda. Eu tinha aqui no calcanhar, mas ela começou a pretear, eu tive que tirar. Hã? Então, não necessariamente essa devoção de fora, a exterior, é o que vai mudar o meu coração. A cadeia que existe, o exterior que existe, é para me lembrar que dentro de mim eu preciso mudar. Dentro de mim eu sou consagrado à Virgem Maria. Então existem as práticas interiores, porque todas essas que a gente disse aqui podem ficar da boca para fora e não mudar nada em mim. Não é verdade? Todas aquelas, não estou falando só da cadeia, né? Aquelas outras que a gente diz, rezar o terço, fazer peregrinação. Vocês conhecem muita gente que tem uma devoção por Nossa Senhora, que vai aparecer do Norte todo dia, mas que às vezes vive uma vida de pecado? Todo dia não, todo ano. Às vezes vai até a pé, mas que vive uma vida de pecado? Conhecem, né? Não é? Muita gente são devotos. Eu creio que Nossa Senhora deve até olhar feliz para essas pessoas e falar assim, nossa, que alegria, está vindo me buscar, né? Está indo e com o tempo, com o passar dos anos, às vezes aquela peregrinação causará alguma reforma, alguma conversão ali no coração. Mas pode ficar ali só por fora, não pode? Pode ou não pode? Tem gente que passa ali na igreja, até esquece de ir lá no Santíssimo, passa nos pés da Nossa Senhora Aparecida, não é verdade? A gente pode criticar essa pessoa? Não critica aquela pessoa, é uma devoção que ele tem à Virgem Maria. Talvez não assuma dentro do coração conversão nenhuma, mas é uma prática, uma devoção válida, né? Em que a gente tem que considerar como algo bom que a pessoa faz. Porém, aqui nós vamos nos aprofundar na devoção em que o nosso coração se converte. Entendeu? Por quê? Porque todas as nossas ações, a partir do momento que eu me consagro inteiramente a ela, que eu faço essa consagração, tudo que eu sou, tudo que eu vivo, a forma como eu ando, o que eu penso na minha cabeça, tudo passa a ser dela. Aí tem jeito, né? Aí aos poucos a gente acaba precisando converter, porque como é que a gente vive assim? Claro que existem aqueles escravos que fazem, hoje em dia tem uma modinha, né? Tem uma modinha, infelizmente, vocês já ouviram falar, e tem muita gente que tem feito a escravidão simplesmente por ser, tá todo mundo fazendo, vou fazer também. E vai na onda de fazer também e vive como aquele que vive só as práticas exteriores. O mostrar a cadeia, né? O dizer com as suas palavras, eu sou escravo, mas dentro do seu coração não tem conversão. Agora eu vou explicar então um pouco o que é essa verdadeira escravidão. Aqui, ó, na página, vou pegar aqui a página, depois vocês procurarem lá. Quem quiser pegar esse livro aqui e dar uma folheada na hora do intervalo, eu empresto também, tá? Tá todo marcado mesmo. Na página 59 fala como viver como consagrados. Aí está dizendo, fazer todas as ações em Maria. Não, vamos lá. Em Maria, o que é fazer em Maria? O que é fazer em Maria? Vocês é muito tímido mesmo, nossa Senhora. Aqui, ó. Vou ler aqui para vocês entenderem. O difícil está em entrar no coração dessa devoção, que consiste em tornar a alma interiormente dependente e escrava da Virgem Maria por intermédio dela. Em Maria, na pessoa de Maria. Todas as ações, como se fosse ela, né? Na pessoa de Maria. Tudo com Maria, que está fora da ordem. Com Maria. Como é que é fazer com Maria? Junto com ela, né? Todas as minhas ações eu vou fazer pensando, ela está comigo. Uma prática comum dessa deixa
Deixa eu ver se é dessa mesmo. Não é dessa não, é lá no final. Então, fazer com Maria, contar com ela, estar com ela em todas as nossas ações. Por meio de Maria. Como que é por meio de Maria? Como é que é fazer por meio de Maria? Por exemplo, por meio de Maria, eu vou comungar, mesmo não estando em pecado mortal. A minha alma é muito pequenina. Eu vou pedir, Nossa Senhora, me empresta o seu coração, fica comigo aqui agora, para receber Jesus. Além de honrá-la de uma forma muito grande, que ela vai receber de novo Jesus no ventre dela, quando eu comungar, né? Eu vou fazer por meio dela. Quem vai se aproximar de Jesus é a própria Virgem Maria. Entendeu? Por meio dela. Então eu falei com Maria, não, em Maria, não falei quais que eu falei. Em Maria, por meio de Maria, com Maria, eu falei já também, já? E para Maria. Fazer as coisas para ela. Aí está onde pega o negócio. Consagrar à Virgem Maria todos os seus bens. Nossa, todos os meus bens. Então vamos lá. O que são os meus bens exteriores? O que são os bens exteriores que a gente tem? Bens. Roupa. O que mais? Coisas materiais. Mas também não só os materiais. Por exemplo, filhos. São bens exteriores, né? O que mais? Casa. Emprego. O que mais? Família. O que mais? Vamos ser concretos para a gente dar conta de fazer depois. Escola. Futuro. Trabalho. Vocação. Vocação é? Consagrar tudo que nós podemos ver, né, exteriormente à Virgem Maria. Tudo. Tudo é dela. Tudo é dela. E viver todas essas áreas, com ela, por meio dela, para ela, nela. Certo? E os bens interiores, quais que são? Estou suando. Sentimento, emoção. Nossa, isso vai além. Vai. Por exemplo, quando eu faço uma boa ação, porque existem, inclusive para ser santo, as obras de caridade, misericórdia, né? Que a igreja nos pede, não é verdade? Para vivermos. Todas essas ações, as boas ações, são dela, quando a gente consagra. Como se eu tivesse vivido aqui a vida sem fazer nada. Eu chego diante de Deus sem nada na minha mão para apresentar. Nada. Então, como se eu não tivesse vivido nada. Porque tudo que eu faço, eu entrego para a Virgem Maria. Tudo que eu fizer de boa ação, por exemplo, uma indulgência que eu alcançar, às vezes a gente precisa de uma indulgência para ir para o céu, né? Para entrar direto no céu. Eu chego de mão vazia, porque eu peguei a indulgência que eu fiz e eu coloquei nas mãos da Virgem Maria. Eu não tenho mais aquela indulgência. Não é aquele negócio assim, eu vou pegar a minha indulgência e vou colocar naquele cofre que é a Virgem Maria, depois ela chega lá, vai abrir e fala, nó, que cofrão recheado. Não, as minhas ações serão assim, pegar aquelas boas ações, aquilo que eu tenho, que eu armazenaria para conquistar, né, méritos diante de Deus, eu perco esses méritos. Eu entrego esses méritos para ela. Se ela quiser dar para a alma que está lá no purgatório, ela fala assim, toma aqui, ó, essa indulgência aqui, vai lá. Aquela alma estava lá no purgatório, ela pega aquela indulgência que eu alcancei aqui e entra no céu. Aí eu chegar lá no céu sem nada,
Se ela não estiver lá na hora, eu acho que eu não entro, porque eu não vou ter nada, eu vou chegar lá com a mão vazia, certo? É mais ou menos isso, eu vou entregar todos os meus méritos, boas ações, tudo que eu fizer aqui, as pessoas for converter, que eu falar de Jesus nessa terra aqui, e de repente eu vou chegar sem ninguém, sem nada. Tudo eu coloquei nas mãos da Virgem Maria. E ela vai dispor daquilo lá do jeito que ela quiser. E eu vou confiar naquela boa mãe que não vai me desamparar, né? Quero confiar. Eu acho que ela não vai desamparar, né? Gente, agora também tem, não é só assim, já que eu vou entregar tudo para ela, eu vou chegar lá de mão vazia e não vou fazer nada, não. Para que eu vou fazer nada? Então, eu vou ser uma escrava infiel, né? Aí a gente está na modinha, e não no verdadeiro sentido, que nos santifica de verdade, da vivência da consagração à Virgem Maria. Tem até uma história muito legal, que está nesse livro aqui, ó. Acho que está na página, deixa eu procurar aqui, 48. Não, né? 48 não, deixa eu procurar. Não sei de cor. É interessante, essa história eu sempre gosto de contar. É como se fosse assim. Tem um camponês que ele tem um terreno, ele usa um terreno do rei para plantar. Aí, nesse terreno, ele planta maçãs. Aí ele chega um dia e fala assim para a rainha: queria comprar o terreno lá que eu estou plantando, o rei, ver se o rei me vende. Ah, tá. Aí, o que você trouxe para comprar o terreno? Eu trouxe essa maçã aqui. Aí a rainha pode olhar, os nossos olhos e falar assim: nossa, mas ele quer comprar um terreno com uma maçã? O que a rainha faz? Ela vai lá, pega aquela maçã, retira os bichos, porque às vezes a maçã ainda tem bicho. Ele quer comprar o terreno com maçã. Essas são as nossas ações. Ainda tem bicho, ela retira o bicho, pega uma travessa de prata, ali ela coloca a maçã no centro, né? E coloca pérolas, ouro, enfeita aquela travessa de prata toda linda, né? Coloca a maçã no centro, já limpa, sem os bichos, e apresenta ao rei. Rei, aquele camponês tal, está querendo comprar o terreno, querendo aquele pedacinho lá onde ele planta, e ele trouxe isso, para ver se o Senhor cede para ele aquele terreno. Naquele momento, no livro fala que o rei, sem pensar, aceita aquele presente, né? Aquela maçã, em troca do pedacinho de terra que o camponês gostaria de plantar. Pela maçã só iria ter acesso a alguma coisa? Né? Ele ia ter conseguido? Não. Mas pela graça da rainha, né? Por compaixão, por amizade, ela toma aquela maçã e a embeleza, enfeita. Então, faz ali aquilo ali ser aceito pelo rei como o presente pela compra do terreno. Assim são os nossos méritos, nossas ações, nossas práticas na vida. Eu ia falar um pouquinho sobre o servo, o escravo, mas eu não vou falar não. Está interessante? Está achando interessante? Pode falar sobre isso? Agora existe também várias coisas boas em relação a se entregar todo à Virgem Maria. Que, inclusive, algumas coisas... Porque quando a gente se entrega todo à Virgem Maria, a gente é todo dela. Né? Tudo da minha vida é dela. Por exemplo, quando eu estou com alguma situação na minha casa que eu não sei o que fazer com os meus filhos, eu falo: Jesus, eu não sei como é que eu vou resolver isso. Estou com um problema e eu não sei. Eu falo: Nossa Senhora, os meninos é seu, só me ajuda a criar aqui, porque eu não sei o que eu faço, não. Claro que depois eu vou falar: não, então eles vão ser tudo santo, quer dizer, tudo Nossa Senhora, não. Depois tem as escolhas deles, que eles fizerem, e eu também, como não sou uma escrava fiel, tantas vezes me esqueço que eu sou uma escrava e tomo atitude assim, plum. A hora que eu vi, falei: fiz tudo errado. Se eu tivesse rezado antes, pedindo a Virgem Maria para me esclarecer, eu teria tomado a atitude certa. Eu fiz errado porque eu sou infiel. Às vezes a gente esquece, né? Às vezes, sempre, a gente se esquece. Por isso que eu falo que a gente tem que ler
o livro pelo menos uma vez por ano, para a gente relembrar. Esse aqui eu leio sempre. Ó. Eu leio de 3 em 3 meses, eu estou lendo ele. E a gente relembra algumas coisas. Igual, por exemplo, hoje eu fui preparar, eu falei, nossa senhora, estou dando tanta cabeçada, porque eu estou esquecendo de algumas coisas que eu tenho que me lembrar sempre. Então eu dou muitas cabeçadas, por quê? Por causa das minhas infidelidades. Porque eu me esqueço que eu tenho que fazer por ela, com ela, nela, né? Por meio dela, não é verdade? Então, se eu me lembrasse disso, eu daria menos cabeçadas na vida. Então, nas situações que às vezes eu estou um pouquinho melhor, eu lembro da senhora, eu não sei o que fazer com tal situação. Me ajuda a cuidar dos meninos, né? Me ajuda a fazer. Gente, é como se viesse uma luz do Espírito Santo e eu conseguisse superar aquela situação com uma facilidade. Eu falo assim, resolveu, vem vir. Né? Claro que tem sofrimento, se tem, né? Não é porque a pessoa se consagrou a Nossa Senhora, porque Nossa Senhora viveu muito sofrimento. Então, os sofrimentos estão presentes quando a gente se consagra a ela. Mas parece que ela encaminha para como Deus quer as coisas. E uma das coisas, das promessas, é que a pessoa não se perde em sua vocação. Né? Para quem está aí, querendo saber vocação, a pessoa, quando se consagra à Virgem Maria e vive a consagração, que é diferente de fazer a consagração e viver na modinha que está por aí, né, dizendo se consagrar. Não. Quando eu vivo, quando eu trago para a minha vida a verdade daqui, né, eu vou vivendo aos poucos. Ninguém vive. Tem quantos anos que eu sou consagrada? Quantas vezes eu esqueço que eu sou consagrada? Tem quantos anos? Tem uns 14, 13, 14, não sei. Eu esqueço todo dia. Pensa, já tem tantos anos e eu dou cabeçada até hoje. Eu acho que eu vou dar cabeçada até morrer, né? Mas eu também creio na misericórdia, né? Porque em muitos momentos a intenção é boa, a gente é que vive atropelada pelo mundo, né? Cheio de preocupação, de fazer, de tudo. Mas eu fico pensando assim, a pessoa não se perde em sua vocação, acerta a vocação. Então é uma promessa, e outra promessa é a pessoa não se perderá. Vivendo a devoção, a pessoa não vai desestabilizar na fé, perder a fé, né? Não vai perder a fé. Então é outra promessa em relação à vivência da consagração à Virgem Maria. Amém? Vocês têm dúvidas? O que mais tem é isso? Vamos falar da parte prática, né? Cali, como que eu faço para ser consagrada então? Na verdade, gente, eu expliquei muito por alto. Muito por alto. E tem ali um moço ali, lá do fundo, tá vendo aquele? Tá pertinho do som lá? Tímido que Deus, ninguém imagina. É você mesmo, Rubinho. Sabe aquele lá? Se você tiver dúvida sobre aquele lá, que cara ali estuda isso todo dia, um tantão. Realmente, o cara sabe muito. Depois, se vocês quiserem perguntar, ele pode ajudar bastante, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, pode procurar o Rubinho lá, que ele domina pra caramba. Então, pode virar para cá. Aí, eu vou explicar para vocês como se faz a consagração. Mas não adianta falar assim, então eu vou me consagrar. Eu quero ser consagrada agora, dia 18 de dezembro. O Léo me falou que é dia de Nossa Senhora do Ó. Não sei, cadê o Léo? Não está aqui não. Aí eu vou consagrar, Nossa Senhora do Ó é aquela grávida. Espera para o Senhor que vai nascer. Ela é conhecida como Nossa Senhora do Ó, né? É a Nossa Senhora da Boa Esperança, uma coisa assim, não sei o nome certinho não. Popularmente conhecida como Nossa Senhora do Ó. É aquela que está na capela, Nossa Senhora grávida. Linda, né? Aqui, para fazer a consagração, então agora eu quero me consagrar agora, dia 18 de dezembro. Tem jeito? Não. Primeira coisa que tem que fazer é conhecer o tratado. Se você pegar esse aqui direto para ler, talvez você tenha que ler ele 2 vezes. Porque ele é complicado, difícil de entender. Mas se você pegar esse aqui para ler primeiro, pode ser que você leia esse aqui depois com mais facilidade. Então, uma vez basta. Então, para que você foi no tratado, minha filha? Vai pelo caminho mais fácil, pega por esse primeiro. Eu estou falando sério, porque as pessoas desanimam desse, viu? Não comece direto nesse, vai nesse aqui, mais fácil de entender. Se você entender, depois você lê o outro.
tá bom? Aqui tem coisas mais técnicas, mais difíceis, mas é o livro, tem que ler esse, depois desse, né? Primeiro esse, depois esse. Tem que ler esse aqui, o segredo? Não. Se você é uma pessoa que lê bem, já tem uma compreensão legal, né? Estudioso, lê muito romance, muita literatura, muita coisa, é uma pessoa... Então, você já pode ir direto no tratado, você vai dar conta, tá? Agora, se você é dessa geração que estamos vivendo hoje, que ninguém lê, ninguém se interessa, pega esse primeiro, tá bom? Tá? Beleza, então, terminei de ler o tratado, entendi, marquei, posso ir lá e marcar minha consagração. Fazer minha consagração? Não. Aí começam os exercícios espirituais, a gente faz 30 dias antes da data que eu escolhi. A data indicada no tratado, se consagrar, é o dia da anunciação do anjo à Virgem Maria. Por quê? É um dia da encarnação do Verbo. Então, se pede para se consagrar nesse dia, é o dia ideal. Mas diante de tantos títulos de Nossa Senhora, muitas pessoas têm devoção, por exemplo, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, Aparecida. As pessoas podem escolher qualquer dia de Nossa Senhora para se consagrar. Então, 30 dias antes daquela data, tem uma preparação que vai se fazer, está escrito aqui no tratado. Vai estudar, vai ler, tá? Vai rezar todos os dias a preparação. Tem dúvida sobre isso? Aí tem cada semana, são semanas, tudo direitinho. Quando for fazer, vocês perguntam, porque tem umas particularidades na semana. Por exemplo, na semana não são 7 dias, são 6, tá? Então tem umas coisinhas assim que é diferente. O que mais? Tem dúvida mais? Não, são 12, 6, 6, 6. Porque os dias preliminares são 12. 12, 6, 6 e 6. Então são 3 de 6 mais 12, dá 30. Não? Tem dúvida? Agora tem uma coisa muito interessante, que até nesse aqui, olha para você ver, é São Luís que escreveu. Ele sempre dizia que o reino de Jesus voltaria, veio na Terra por meio de quem? Por meio de Maria, né? Deus Pai o mandou através de Maria. E que Jesus voltaria por meio dela. Acredita? Legal, né? Achei o máximo, na época eu estudei, achei isso. E aí, fala-se que no fim dos tempos surgirá um exército azul de pessoas que serão consagrados inteiramente à Virgem Maria. E de repente, gente, eu não sei se vocês perceberam, mas o negócio, eu até falo que virou uma modinha, mas o negócio se alastrou, né? Hoje, poucos lugares você chega para falar que as pessoas nunca ouviram falar da consagração à Virgem Maria. Claro, gente, nós somos infiéis demais, mas que existe nos corações hoje daqueles que buscam a Deus essa reta intenção de se consagrar a ela, existe, né? Então eu percebo que nós somos um exército ainda um pouco desfacelado, sabe? Assim, meio capenga, né? Sem armamento, sem nada, mas o exército está começando a se formar, né? Então são pessoas que têm se juntado para implementar esse reino de Deus. Porque nada mais viver a consagração nada mais do que viver o reino de Deus, do que implantar o reino de Deus. Porque imagina se um tanto de pessoas viverem como Maria na face da terra. Imagina, o que seria isso? Não, eu não consigo pensar que revolução que a gente faria se todos nós conseguíssemos ter Maria como exemplo e conseguir concretizar isso nas nossas vidas. Aí Jesus pode voltar mesmo, que vai ser legal demais. Então, a volta de Jesus, a vinda de Jesus se dará por meio também da Virgem Maria. E o mais legal neste livro aqui, O Segredo de Maria, que São Luís mesmo escreve. Eu vou pegar um pedacinho na página 79. Vou ler o parágrafo todo, vocês prestem atenção, tá? É de crer ainda que nos últimos tempos, e talvez mais cedo do que se pense, irá Deus fazer surgir grandes personagens,
cheios da unção do Espírito Santo e do Espírito de Maria, através dos quais essa soberana rainha irá operar no mundo grandes maravilhas, destronando o poder do demônio e estabelecendo o reinado de Jesus Cristo, seu Filho, para que este reine sobre o mundo corrompido. E será através da prática dessa devoção com a Santíssima Virgem, aqui explanada por mim muito de leve, e até debilitada pela minha falta de capacidade, que esses santos personagens alcançarão pleno êxito nos seus empreendimentos. Ele profetiza que nos fins dos tempos, grandes personagens, grandes santos, iriam implementar a consagração, a verdadeira devoção à Virgem Maria no mundo. Um desses grandes personagens nós podemos trazer quem? Vamos ver se você sabe. João Paulo II, que a gente tanto cita aqui, quando a gente, nessa formação humana que a gente traz muito a teologia do corpo. João Paulo II foi um escravo da Virgem Maria. E assim, um grande divulgador, alguém que tem a vida marcada por essa devoção. Então eu sempre digo assim que São Luís era um profeta mesmo, até nisso ele profetizou. E ele fala que esses profetas, esses santos personagens que surgirão no fim dos tempos, eles terão bom êxito em seus empreendimentos de levar adiante a devoção. Nós temos grandes outros personagens aí, mas assim, vamos deixar com João Paulo II, que é o cara, Porque os outros são tudo ralezinho perto. Mas santos padres que nós temos hoje, divulgando assim e alcançando inúmeras pessoas em relação à devoção. O curso do Padre Paulo Ricardo é fantástico. Quem tiver acesso, puder entrar lá para ver, muito, muito bom. Dá para esclarecer bem. Ele está livre? Eu nem sabia. Eu fiz ele por dentro lá, não sabia se que ela era livre, não. Então, está livre lá no site do Padre Paulo. Mas, gente, vamos estudar, tá? Vamos estudar. Não deixa de estudar, não. Fica com preguiça, não. Vamos rezar um pouquinho? Fecha um pouquinho os seus olhos. Se coloca mais uma vez na presença de Deus. Vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de entender essa devoção, também nos aproximar da Virgem Maria. Por meio dela, alcançaremos muito do que Deus quer para nós, do que Deus quer de nós. Dela. Pedimos à Virgem Maria, cuide de nós como filhos que somos teus. Nos colocamos diante de ti, ó Virgem, com um desejo concreto dos nossos corações de a cada dia ser mais teus. Apesar de nós, das nossas infidelidades, das nossas fraquezas, dos nossos pecados. Desejamos, ó Virgem Maria, que o nosso coração aprenda com o seu a querer ser todo de Deus. Nas nossas atitudes, com os nossos, nas nossas relações, na nossa família, entregando os nossos bens interiores e exteriores. Sim, Virgem Maria, nós pedimos. Se for do teu desejo, que façamos parte do teu exército. Convoca-nos. Convoca-nos. Apesar das nossas debilidades, apesar da nossa pequenez, das nossas fragilidades, da minha falta de preparo, convoca-me, Maria, porque eu me apresento para ser do teu exército, apesar de mim. Te
peço também, ó Virgem Maria, que guarde-nos, que me guarde como filha, também como escrava, como serva, mas como filha. Guarda-me dentro do teu coração, guarda tudo aquilo que é querido meu. Se disponha do que é meu, que tudo seja teu, ó Virgem. Coloco diante de ti, pois confio que a Senhora é uma boa mãe, mãe protetora, cuidadosa. Por isso me ensina a ser toda de Deus. Me ensina a ser mais de Deus. Me ensina a buscar as tuas virtudes, mesmo que sejam suas, mas copiar nos meus atos, nas minhas vivências, as suas virtudes, ó Virgem. Te peço, boa mãe, cuida de nós. Ó minha alma, retorna a tua paz, como criança, bem tranquila, no regaço acolhedor de tua mãe. Ó minha alma, ó minha alma, retorna a tua paz. Como criança, no regaço acolhedor de tua mãe. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Minha mãe, minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Ainda com seus olhos fechados, silencie o seu coração. E peça que a Virgem Maria dirija você em situações que você não sabe o que fazer. Apresente uma situação concreta da sua vida. Você que já é escravo, principalmente, diga a ela: me esqueci de que tudo era teu. Por isso te apresento agora, Virgem, essa situação em que não sei o que fazer. Como ela é tua, ó Virgem Maria, dirige-me para aquilo que tu queres. Dirige-me para aquilo que Deus quer diante dela. Você que não é escravo, peça a essa boa mãe, Virgem Maria, me mostre o que Deus quer. Como devo viver essa situação? O que eu devo fazer? Tantas coisas dentro de nós. Tantas coisas dentro de nós.
Tantas cabeçadas damos porque não nos confiamos todos à Virgem Maria. Perdemos tanto tempo tentando por nós mesmos resolver as nossas situações. Entrega, pois, tudo à Virgem Maria e gaste o seu tempo ofertando a ela, oferecendo a ela presentes para que ela encaminhe para quem necessita. Orações, atitudes, ações. E confia os teus cuidados à mão da Virgem Maria. Tudo é teu, ó Mãe. Tudo é teu. Minha mãe é a Virgem Maria, ela que agora vai me acolher, me abraçar, me perdoar, me compreender, me acalmar, me ensinar, me educar, me formar, me amar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.